Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar no material fascinante que nos chega do Nordeste do Brasil, mais especificamente do Piauí. O tema central é um conceito que, assim, à primeira vista, parece bem técnico: jurisprudência da exceção. Mas a questão que as fontes colocam na mesa para a gente é muito humana. Como é que uma decisão tomada por um juiz, lá em Brasília, a milhares de quilômetros, pode virar a vida de um cidadão comum em Teresina de ponta cabeça? O material que a gente recebeu é uma mistura, sabe? Tem entrevista de rua, tem notas analíticas, parece quase a pauta de um programa de rádio local. Nossa ideia aqui é entender o que as fontes descrevem como um efeito cascata, que começa lá no topo do judiciário e, bom, desce até atingir quem está na base. E esse é um ponto fundamental, porque tira o direito daquele lugar abstrato, sabe? E o coloca no meio da rua. O que o material argumenta, no fundo, é que a linha que conecta uma decisão da Suprema Corte à vida de um pequeno agricultor ou de um comerciante de bairro, essa linha não é só teórica, ela é direta, real e, segundo o que a gente leu, muitas vezes brutal. Vamos então acompanhar essa jornada de Brasília ao sertão do Piauí e ver como essa dinâmica é descrita. Ótimo. Então, para começar, vamos situar o cenário. O foco é Teresina, capital do Piauí. A fonte descreve a cidade de um jeito bem particular, a chama de Cidade Verde, né? A única capital do Nordeste que não é litorânea, é um centro de serviços, saúde, educação, com uma economia muito ligada ao setor público. E o ponto crucial para a nossa conversa é que Teresina é o centro nervoso do judiciário do Estado. É lá que se decidem questões que afetam todo mundo, desde o agronegócio no sul até as comunidades ribeirinhas. E é aí que a fonte nos apresenta um personagem-chave, um auxiliar jurídico chamado Jandir. Ele se descreve como alguém do, digamos, chão de fábrica da justiça. Exato. E a visão do Jandir é o que dá o tom de toda a análise. Ele tem uma frase que é quase a tese do material, né? Ele diz, olha, o que o STF faz vira ordem imediata aqui na ponta. Ele explica que antigamente a lei era o prumo, a referência. Hoje, a percepção que ele relata é que o clima que vem de Brasília dita as regras com mais força do que o próprio Código Penal. Ok, vamos desmembrar isso. O que exatamente significa esse clima de Brasília? A fonte sugere que não é algo bom. Pelo contrário, fala de um sentimento de medo que se espalha. E é aí que o conceito principal da nossa análise entra em cena, certo? Exatamente. E o que é fascinante é como o texto descreve esse medo. Ele aponta para essa ideia da jurisprudência da exceção. Segundo o material, quando a mais alta corte do país sinaliza que é aceitável, por exemplo, relativizar o direito à ampla defesa num caso de grande repercussão, um juiz de uma pequena comarca no interior do Piauí se sente autorizado a fazer o mesmo no seu dia a dia. A fonte usa uma metáfora muito forte. Diz que o juiz local se sente no direito de agir como um xerife, aplicando uma lógica que ele acredita ter sido validada lá em cima. A exceção, que deveria ser, assim, raríssima, começa a ser normalizada. E essa ideia do xerife não fica só na teoria, né? A fonte traz um caso que ilustra isso de uma forma bastante dura. E é aqui que a discussão deixa de ser abstrata. Jandir relata a história de um agricultor familiar que ele teria acompanhado. Segundo ele, o agricultor não só perdeu suas terras numa disputa, como foi mantido em prisão preventiva por tempo indeterminado. E o motivo, segundo o relato de Jandir, era a vontade explícita do juiz local de dar um exemplo, copiando o que a fonte chama de a moda de Brasília. E nesse contexto, o processo judicial deixa de ser um instrumento para buscar a justiça e passa a ser descrito como um instrumento de controle. E isso nos leva a outro ponto central que a fonte destaca: uma corrosão da confiança da população no sistema. A sensação que o Jandir descreve é de abandono total.
A percepção é que a balança da justiça já não está mais equilibrada. O material usa outra imagem muito poderosa para isso. Diz que a lei virou um elástico, que estica para proteger alguns, mas aperta, e muito, o pescoço de outros. Essa ideia de que a aplicação da lei se torna seletiva é um ponto central. Mas essa percepção de ameaça é geral ou a fonte aponta para alvos mais específicos? A fonte é bem clara quanto a isso. Segundo o relato, essa lógica do prende primeiro, julga depois, é vista como uma ameaça direta a dois grupos em particular. Primeiro, os jovens da periferia de Teresina, que são alvos fáceis para criminalização. E também os líderes comunitários e de movimentos sociais no interior do estado, que muitas vezes entram em conflito com interesses econômicos poderosos, né? A conclusão do Jandir, conforme está no material, é que o direito no Piauí está se tornando uma loteria de exceções. E nessa loteria, a conta da arbitrariedade, que segundo ele começa lá no topo, é sempre paga pelo pequeno. Essa história do Jandir é pesada e a gente vê como o problema aterriza na vida de uma pessoa. Mas a fonte para por aí, no caso individual, ou ela tenta conectar isso a um quadro maior? Não, ela vai além. E é aí que a análise se aprofunda. O material propõe que o Supremo Tribunal Federal, pela sua posição, funciona como um farol pedagógico. A ideia é que as decisões e, mais importante, a postura da Corte iluminam o caminho para todo o resto do sistema judiciário. Então, se esse farol aponta para o que a fonte chama de arbítrio, a tendência é que toda a estrutura abaixo, no Piauí e em outras partes do Nordeste, siga essa mesma luz. O texto é muito enfático num ponto. Ele diz: não existe abuso do bem. Ou seja, um ato arbitrário, mesmo que justificado por um bem maior, ensina o caminho do abuso para todos. E a fonte sugere que isso é um fenômeno exclusivo do Piauí, ou esse farol estaria iluminando outros lugares também? Esse é um ponto interessante. A fonte não trata a Teresina como um caso isolado. Pelo contrário, ela faz uma ponte com análises de outras duas capitais nordestinas, Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba. E o que o material diz é que o padrão se repete, ainda que com nuances locais, mas se repete. Ah, isso é importante. Então não é só uma impressão do Jandir. E quais seriam essas nuances? Em Natal, por exemplo, a análise citada na fonte focava no uso de prisões preventivas para conter protestos de movimentos sociais. Ou seja, um uso mais político da ferramenta. Entendi. Já em João Pessoa, o foco era na pressão sobre pequenos empresários em disputas tributárias, usando o processo como forma de intimidação econômica. O que a fonte argumenta é que, embora as vítimas mudem, a lógica é a mesma. Uma centralização do poder de punir nas mãos de um juiz e o enfraquecimento geral das garantias que deveriam proteger qualquer cidadão. Isso reforça a tese de que o que acontece em Teresina é um sintoma de algo maior na região. Nossa, então são alvos diferentes, mas a ferramenta e a lógica são as mesmas. Ok, então temos um padrão regional de comportamento judicial. E quais são as consequências disso no mundo real, fora dos tribunais? A fonte fala sobre isso? Sim, e aponta para consequências bem concretas, tanto econômicas quanto sociais. Primeiro, o impacto econômico. O texto é direto ao afirmar que a insegurança jurídica, essa sensação de que as regras do jogo podem mudar a qualquer momento, afasta investimentos do Piauí. E que tipo de investimento a gente está falando? Grandes indústrias, o agronegócio, ou são os pequenos negócios que deixam de expandir com medo? A fonte sugere que afeta os dois níveis. Um grande investidor, seja do agro ou da indústria, precisa de previsibilidade para colocar milhões num projeto. Se ele percebe que uma disputa contratual ou uma licença ambiental pode ser decidida pelo humor do judiciário e não pela lei, ele leva o dinheiro para outro lugar. Mas o impacto talvez seja ainda mais cruel no pequeno e médio empresário local. Ele não tem a opção de ir para outro estado, sabe? Ele fica refém dessa instabilidade, com medo de inovar, de contratar, de crescer, porque sente que não tem segurança jurídica para isso. Faz todo sentido. E além do impacto no bolso, qual seria o impacto social que a fonte descreve? O impacto social é descrito como igualmente grave.
O material enquadra o uso generalizado de prisões preventivas prolongadas, não apenas como uma ferramenta legal, mas como uma forma de gestão de medo e controle social no Nordeste. A ideia apresentada é que a ameaça de uma prisão sem prazo antes mesmo de um julgamento serve para desmobilizar líderes comunitários, silenciar vozes dissidentes e manter a ordem social pelo medo e não pelo consenso ou pela lei. É uma forma de dizer: não se meta onde não é chamado, ou as consequências podem ser graves e por tempo indeterminado. Isso nos traz de volta ao efeito cascata, do começo da nossa conversa. É um dos argumentos mais fortes do material, eu acho. A análise descreve como a flexibilização da lei, que talvez seja justificada lá em Brasília para casos extraordinários, ela não fica contida lá. Ela vaza, desce pela hierarquia e se transforma na rotina contra o agricultor, o motorista, o pequeno comerciante no Piauí. O que era excepcional vira a regra na ponta do sistema. Exatamente. A fonte argumenta que é uma ilusão achar que o poder de exceção pode ser usado de forma cirúrgica, sabe? Apenas contra os inimigos certos. Uma vez que a porta do arbítrio é aberta, qualquer um pode passar por ela. E tem uma frase no material que ilustra isso perfeitamente, um alerta sobre a necessidade de a lei ser universal. A fonte diz: a lei que não protege quem você detesta, não vai proteger quem você ama. Essa frase é de arrepiar, né? Porque ela te força a pensar em quem você considera indefensável e a questionar seus próprios preconceitos sobre quem merece ou não a proteção da lei. Totalmente. Ela resume a ideia de que, no momento em que uma garantia fundamental é suspensa para um grupo, não há mais nada que impeça que essa mesma suspensão seja aplicada a qualquer outro grupo no futuro. A proteção da lei, para ser efetiva de verdade, precisa valer para todo mundo, sem exceção. Caso contrário, vira privilégio. Bom, então, para amarrar nossa análise, o que a gente viu foi como o material que recebemos conecta um conceito jurídico que parece distante, a jurisprudência da exceção, com o medo e a experiência muito real de pessoas comuns no Piauí. É uma narrativa forte sobre como decisões tomadas em centros de poder podem ter consequências muito íntimas, muito pessoais. O grande argumento que costura tudo é que a flexibilização de garantias no topo do sistema não fica isolada. Ela desce como uma cascata e afeta a vida de todos, principalmente dos mais vulneráveis. Sem dúvida. Se é um ponto importante a se tirar dessa análise é a ideia de que princípios legais não são meros exercícios de filosofia. O material argumenta de forma muito contundente que eles têm um impacto direto, prático e às vezes devastador na vida das pessoas. A percepção descrita na fonte é que a proteção da lei precisa ser universal ou, no final das contas, não protege ninguém de verdade. E essa ideia está perfeitamente contida naquela citação final que, pela sua força, vale a pena a gente repetir. A lei que não protege quem você detesta não vai proteger quem você ama. É interessante notar que a análise da fonte foca 100% nas consequências negativas do que ela define como jurisprudência da exceção, né? Ela não dá muito espaço para o outro lado da moeda. E isso me deixa com uma questão para refletir. Em cenários de crise nacional ou de ameaças reais às instituições, onde exatamente se traça a linha? A linha entre medidas excepcionais que podem ser necessárias para proteger a ordem, e a erosão de direitos fundamentais que protegem o indivíduo. A fonte que a gente analisou oferece uma resposta bem clara da sua perspectiva, mas encontrar o lugar exato dessa linha é, sem dúvida, uma das tensões mais difíceis e permanentes em qualquer democracia. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui
Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, para que a luz da liberdade